Olá pessoal, saudação reverencial a todos vocês que assistem a esta videoaula, sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje sobre o capítulo 28 do livro A Função do Cristão na Política. Esse capítulo tem o título de A Distinção entre as moedas de César e a de Deus. As correntes políticas da cristandade de hoje em dia não diferem muito daquelas da época de Jesus Cristo. Quando vai chegando a época das eleições, observamos o fariseísmo de muitos candidatos que, com suas ardilosas perguntas, desejam que os seus adversários caiam em contradição. Assim elaboram perguntas que, em si mesmas, não são armadilhas, pegadinhas, sempre com o objetivo de sobrepor ao concorrente. Foi assim que fizeram com Jesus também, que sempre foi questionado. E uma destas perguntas ardilosas foi sobre a questão dos impostos, onde ele respondeu: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Os adversários de Jesus queriam que Jesus caísse em contradição e se tornasse odiado pelo povo. Todos eles atuaram de modo satânico para derrubar Jesus, seja os fariseus, defensores da lei do judaísmo, elite separatista, sejam os herodianos, partidários do rei Herodes, ou dos saduceus da elite sacerdotal, que havia planejado uma armadilha para incriminar Jesus. O evangelista Mateus diz que os políticos subjetivos da época de Jesus tinham como objetivo conseguir alguma prova contra ele. Eles queriam armar uma cilada ou uma armadilha contra Jesus. Esse é um detalhe bem peculiar da politicagem subjetiva que se movimentou ao longo dos tempos e está presente em nossos dias neste padrão, sobretudo através das oligarquias políticas que, extremamente unidas, fazem de tudo para continuar sua relação de dominação. A questão do imposto era e continua sendo até hoje muito importante para todos os cristãos. Segundo a pergunta feita a Jesus, abre aspas, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Perguntaram isso a Jesus. Se porventura a resposta de Jesus fosse sim, estaria indo contra os judeus, nacionalistas, aliados da cúpula romana. Se caso a resposta fosse não, estaria se colocando contra os romanos, seria preso, estaria sendo revolucionário. Na época de Jesus, no Império Romano, as moedas, além de desempenharem função econômica, serviam como instrumento para político e de propaganda. Essa propaganda que cultivava a imagem e reputação do imperador era um dos poucos veículos de circulação de propaganda em todo o império. Nesta época de Jesus, por ocasião desse questionamento feito a ele, a moeda imperial exibia a figura de Tibério e trazia a inscrição Tibério César, filho Augusto.
do divino Augusto, sumo sacerdote. Portanto, era uma moeda em que a propaganda mostrava o Deus criado pelo homem. Augusto, o senhor, um senhor que, com sua política subjetiva, escravizava e sugava do homem toda a sua energia. Por outro lado, Jesus, o que segurou a moeda, estava ali por ter sido enviado pelo Deus que criou o mundo, que sempre esteve interessado em retirar o homem oprimido do mundo para levá-lo para o reino dos céus. Porém, Jesus não caiu na armadilha dos políticos subjetivos de sua época. Sua resposta foi sim. A sua resposta não foi sim e muito menos não. Sua surpreendente e desconcertante resposta foi, abre aspas, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Com isso, Jesus estabeleceu uma diferenciação entre as coisas subjetivas do mundo e as coisas subjetivas de Deus, ao separar o profano do divino. Desta forma, Jesus respondeu esta questão aos fariseus que abominavam a moeda por causa de sua inscrição idolatra e uma imagem aos herodianos, que detestavam a moeda romana em favor das moedas cunhadas pelos Herodes, a quem entendiam pertencer o direito de cobrar impostos, chamando-os de hipócritas. Afinal, ambos os grupos tinham moedas em suas sacolas e julgavam necessário pagar impostos. Assim como fez Jesus em sua infinita sabedoria ao perguntar, abre aspas, de quem é esta efígie e sua inscrição, os fiéis cristãos também devem fazer o mesmo. Interrogar, será que essa efígie que circula por aí no meu país, nas moedas, no símbolo do governo, para comprar e lidar com as coisas do reino do mundo, mostram quem é o nosso Deus? Os Césares desse mundo nós não os conhecemos perfeitamente, pois não conhecemos muito bem nem a nós mesmos. Cada governo, cada político é um ser humano como uma cebola. Contém várias camadas, com as quais a cada novo dia nos surpreendemos, pois se tratam de um ateu ou um anticristão cultural revestido de defeitos egóicos. A maioria dos Césares de hoje parece ser honestos no mundo todo. Inicialmente parece ser bons políticos, mas com o passar do tempo vemos que são corruptos, ladrões, praticantes de violência sistêmica, violência estrutural, etc., etc., são seres injustos, em que não se pode confiar. O César de ontem, de hoje e de sempre, por mais certificados que pareçam ser, na realidade são representantes do reino do mundo, revestidos de poder outorgado por Satã, que carregam toda uma Babilônia dentro de sua psique. Todo cristão sério deve saber quem é o vosso Deus, quem é este ser invisível, que não aparece em esfinge, não tem brasão, é um Deus verdadeiro, que merece todo o nosso louvor e honra, que é um Deus de amor e de misericórdia, pois enviou seu Filho para
ocupar o nosso lugar na cruz. Ele veio nos comprar com seu santo e precioso sangue. Veio para nos libertar da política subjetiva e nos conectar à política objetiva do reino dos céus, com dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus demonstrou publicamente que todos nós, sendo cristãos ou não, temos uma vida como cidadão desse mundo, da qual temos que nos libertar para viver uma vida como cidadão dos céus. Não é uma vida dupla, mas interconectada, holisticamente, onde a vida do cidadão do céu influencia a nossa vida como cidadão deste mundo e vice-versa. O cristão iniciático, o converso, é cristão iniciático que, à medida que vai se afastando das coisas do mundo, dos Césares, vai se aproximando das coisas do reino dos céus. Temos que ir aos poucos desconectando-se dessa política subjetiva para ir conectando a política objetiva sem sobressaltos, cumprindo nossos deveres de cidadão do mundo. Pelos princípios Jesus cristianos, não podemos escolher pagar ou não pagar os impostos. Temos que pagá-los. Apesar de parecer lógico poder sonegar, pois o governo não nos retribui os mesmos na mesma medida, muita gente pensa assim: se eles desviam, vamos também desviar nós. E para nós mesmos, é melhor que eu fique e gaste esse dinheiro do que pagar os impostos e deixá-los roubar. Mas ao dizer, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus vai contra esses pensamentos. Jesus ensina que o cidadão desse mundo deve viver de maneira civil nesse mundo material, preso à política subjetiva, sem se esquecer da sua cidadania celestial a ser conquistada. E para conquistá-la temos de lavar as leis inferiores do mundo com as leis superiores de Deus, vivendo os 3 fatores de revolução da consciência propostos por Jesus Cristo, pagando os tributos devidos, etc., etc. Ao responder, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus enfatizou a enorme diferença entre a efígie Deus impresso na moeda daquela época, cultuada até hoje pela política subjetiva, e a imagem daquele Deus que lhe enviou para propor o reino dos céus. Jesus Cristo salientou que há uma enorme diferença entre os deuses desse mundo presentes na politicagem subjetiva e os deuses verdadeiros, enquanto políticos subjetivos endeusamos os deuses desse mundo, buscando escravizar a humanidade com suas artes de consumo, com suas tendenciosidades ideológicas. O Deus verdadeiro veio ao mundo em seu Filho Jesus Cristo para nos libertar de tudo isto, para que nos libertemos do sistema político subjetivo e sejamos realmente livres do reino dos céus. Para atingirmos essa liberdade, ele pagou um alto preço,
dando em troca a sua própria vida, que todos os cristãos chamados por Cristo possam ir se libertando das coisas da política subjetiva do mundo, à medida que vão adentrando as coisas da política objetiva do reino dos céus, do reino de Deus. E amém. Para todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Acione aí o sininho para receber os próximos vídeos, dê o seu like e se quiser ler o livro gratuitamente em PDF ou ler o livro impresso convencional, aqui nas descrições deste vídeo você acha os links que te levarão a esse objetivo. A paz e Gracial.